título baiano está em boas mãos. Talvez a gente possa colocar aqui num debate uma coisa que a gente conversou no início da temporada, né, do Linha Alta, que se seria um vexame não ser campeão baiano para o Bahia. Mas eu acho que, na minha opinião, ficou mais claro o meu posicionamento naquele momento, que não é um vexame. Porque a gente precisa reconhecer a competitividade do Vitória, velho. A gente precisa reconhecer. É lógico que o Bahia foi insosso, foi. O Bahia foi um time insosso, inclusive nos momentos decisivos. Isso, pra mim, é um ponto. Mas a gente não sabe precisar até que ponto esse comportamento do Bahia foi imposto pelo Vitória ou nasceu só do Bahia. O fato é que o Vitória não foi insosso. O Vitória não foi um time que desistiu. E o Vitória foi uma equipe que conseguiu, mais uma vez, desafiar prognósticos e não se render a limites impostos de fora para dentro. Né? A gente, naturalmente, quando eu falo a gente, é mais um senso comum, tem mania de colocar as coisas em gavetas, né? Em fazer classificações. E o Vitória, até de forma perversa, vamos dizer assim, foi colocado numa condição de inferioridade muito pelo mercado que o Bahia fez. Né? Lógico que a gente olhava o elenco do Vitória e dizia, pô, para a Série A vai ser complicado. Mas a gente também falava que o Vitória, para Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, e por isso deve se cobrar a eliminação na Copa do Nordeste, tinha um elenco competitivo para fazer frente ao que esses campeonatos pediam. Posso só uma coisinha aí do que você falou? Não só pelo mercado que o Bahia fez, porque o Vitória não pôde fazer, mas também o início do Vitória até o Bavi foi um início complicado na temporada. Foi, mas foi assim, foi um início meio Vitória de Série B, assim, que não tinha brilho, mas que ia resolvendo seus jogos. Só que a gente tava esperando o quê? Vamos ver quando pegar um time de Série A. Vamos ver quando pegar o Clássico. E, no fim das contas, o que a gente viu foi uma Vitória que pegou todo esse cenário e parece que fez uma leitura muito boa. Né? Essa questão de você ganhar confiança em futebol tem muito a ver com os momentos-chave das coisas. A chave do Vitória virou completamente naquele Bavi. E a do Bahia começou a entornar também ali, em relação ao campeonato. Então o Vitória soube concentrar suas ações para aquele jogo, soube fazer uma mobilização interna e externa para aquela partida, e isso repercutiu em todo o restante do Campeonato Baiano. Então é merecedor, sim. O Vitória foi mais time que o Bahia nos confrontos diretos, que são os confrontos que decidiram. Né? Porque durante a fase de classificação teve um com o time reserva aqui, outro com o time reserva ali. Na soma dos pontos ficaram iguais, mas o saldo de gols do Bahia foi melhor. Quando foram pro tete a tete, o Vitória foi melhor. Né? O Vitória conseguiu, nos momentos chave, fazer o resultado virar a seu favor. E o Bahia, nos momentos em que conseguiu ser um pouco melhor, não transformou isso em resultado. Para mim, a gente pode discutir isso em arbitragem, mas a gente não pode discutir o título merecido do Vitória. Sim. E essa capacidade que o Vitória tem, sob o comando do Léo Condé, de não se render a limites, de não se colocar em caixinhas e de não achar que encontrou o teto. Está surpreendendo. A gente olha para o Mateuzinho hoje, diferente do que olhava há 6 meses. A gente olha para alguns jogadores do Vitória, como o próprio Dudu hoje, diferente do que olhava há 6 meses. O próprio Lucas Arcanjo. Então a gente tem que começar a reparar que o Vitória está num processo de expansão e que a gente não pode chegar aqui simplesmente e colocar uma parede ali na frente, porque essa parede pode simplesmente não aparecer. Verdade. E Cássio, na minha convivência com você, principalmente na Rádio Sociedade, onde eu te ouvia mais, né? Hoje, porque são rotinas, né? Mais diferentes ainda, eu não posso te ouvir tanto, mas estou sempre te ouvindo. Sim. E aí eu aprendi muito com você, eu expandi meu vocabulário com você. E, por exemplo, a palavra engajamento eu só usava em rede social, né? Mas você usa muito engajamento para falar dessa capacidade de mobilização, né? De construção de um ambiente para você fazer as coisas acontecerem. E eu acho que o Bahia se perdeu também nisso, né? Claro que não é o único motivo, a gente vai falar sobre vários aspectos, né, do treinador, de escolhas táticas, também da responsabilidade dos próprios jogadores do Bahia. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que o primeiro Bavi da temporada é definidor, né, do destino do que foi a temporada dos dois até aqui, né? Sim. Porque é o seguinte, o Vitória chegou ali muito desacreditado como franco atirador, e conseguiu, velho, sabe, dar uma resposta e construir uma reputação diferente do que se imaginava a partir do seu desempenho, do trabalho do seu treinador, dessa sinergia com a torcida. E por outro lado, o Bahia meio que se perdeu ali. Porque o Bahia foi surpreendido. Eu não acredito, eu não acho, eu vou contra esta tese de que o Bahia apresentou salto alto. Eu acho que o Bahia, jogadores, comissão, diretoria, não teve isso. Eu acho que parte da torcida teve realmente esse negócio de, pô, vamos chegar, vamos ser soberanos, vamos golear, mas eu acho que lá dentro o Bahia pelo menos não passou essa mensagem, na minha opinião, na minha análise, em momento nenhum. Mas, Cássio, eu acho que ali o Bahia se perdeu.
porque ali o Bahia se surpreendeu com o nível de competitividade do Vitória. Ao mesmo tempo que o Vitória aumentou o sarrafo, continuava claro que o Bahia era o favorito, e o Bahia não soube lidar com isso, com essa pressão de ter que superar um adversário que se mostrou mais preparado, né? Isso ficou muito evidente até no Bavi que o Bahia ganhou pela Copa do Nordeste, né? Onde ganhou, mas aquela coisa, aquela angústia nos minutos finais, mesmo com o jogador a mais, sabe? Eu acho que esse aspecto também da inabilidade do Bahia de conseguir construir esse engajamento, sabe? Até para se livrar um pouco dessa pressão de ter que ser soberano e tudo mais, acho que isso atrapalhou o Bahia. Isso eu acho que é um ponto importante de dosagem dessas expectativas para o Bahia conseguir ser sólido no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse desses destaques individuais do Vitória e, evidentemente, do papel preponderante de Léo Condé. O Léo Condé, ele traz, assim, a reboque, porque, assim, o Vitória já vivia um bom momento antes do Léo Condé, quando a gente resgata o acesso da Série C para a Série B. Mas esse momento ele já começou a ser questionado no início da temporada com o próprio João Bursi, e até a chegada do Léo Condé ali em fevereiro, né? Meados de fevereiro, uma Vitória tomou muita pancada. Tanto que o Vitória não conseguiu recuperar terreno para ser semifinalista do Baiano, nem para ser quadrifinalista da Copa do Nordeste, ano passado. E o Léo Foi Condé, eliminado pelo Nova Iguaçu. pela Copa do Brasil, primeira fase. Já com o Léo Condé, inclusive, mas início de trabalho. Então, o Vitória tinha um cenário que era de muita desesperança, assim, Darina. Sendo muito sincero, o trabalho que eu lembro claramente era assim: o Vitória se manter na Série B, para tentar se reestruturar, para tentar buscar um acesso no ano seguinte. Essa era uma realidade muito discutida. Até que ponto o Vitória conseguiu se tentar na Série B. E o trabalho do Léo Condé ele foi ganhando uma maturidade de superando assim superando estágios, né, de ambição. Justiça seja feita, né? O Fábio Mota foi a única pessoa que falou sério na época que ia buscar o título da Copa do Brasil, o título da Série B para jogar a Copa do Brasil em 24. E virou chacota. Foi. Teve gente que ficou fazendo chacota e teve gente que achou que era um discurso exacerbado. Eu também. Em relação a título, quem imaginava? Eu não imaginava. Ele podia imaginar, mas assim, era absolutamente improvável que isso virasse uma crença. Mas o fato é que o Léo Condé, com Vitória, conseguiu primeiro se mostrar um time competitivo para ficar, depois um time competitivo para ser G4, depois um time competitivo para ser campeão de forma inquestionável. E aí quando você vira uma chave para uma temporada em que ele entra ainda assim questionado, ele entrou questionado, né? Muita gente pensou que ele poderia até não chegar ao Campeonato Brasileiro por conta de possíveis fracassos em Campeonato Baiano e Campeonato do Copa do Nordeste. E ele chega melhor, ele chega ainda mais reconhecido. Invencibilidade de 23 jogos, é a segunda maior invencibilidade da história do Vitória em jogos sequenciais no Barradão, né? Pegando o Bahia algumas vezes lá, tá? E o respeito de todo o torcedor do Bahia, que é algo intangível, mas isso que é incontestável total. também. Então assim, ele, para mim, ele é um emblema, de fato, desse momento, mas é importante o que o Preto tá falando, porque tem umas coisas que acontecem nos clubes que a gente vai muitas vezes credenciando a técnico, e isso não é um demérito do Léo Condé, mas com o tempo a gente vai percebendo que não era só o técnico, é o clube. O Rogério Ceni funcionou muito bem no Fortaleza. E depois de uma derrapada do Fortaleza, o Vojvoda tá funcionando muito bem. O Atlético Paranaense, o Thiago Nunes funcionou, sabe? Então assim... Alberto Valentim foi campeão da Sul-Americana. Então assim... seu amigo Preto, desculpe, viu? Existe uma questão que é muito importante, que é a construção de um ambiente para que até os técnicos e os profissionais possam extrair o melhor que tem a oferecer no futebol. E talvez o Vitória esteja nessa direção, velho. Porque, veja, Mateuzinho, de fato, e pra mim, assim, o Léo Condé, o grande destaque mas o Ítalo Rodrigues, o Kamimura, que é o preparador físico, o próprio Fábio Mota, né, que tá ali o tempo todo se mostrando presente, né, está presente e se mostra presente, são coisas até distintas. E mas o Mateuzinho dentro de campo, por exemplo, foi um que, assim, meteórico. E aí é outra coisa que o Fábio Mota disse. Ele chegou, o Fábio Mota conversou comigo antes de começar a temporada. A gente tava saindo junto da rádio, acabou o programa, mesmo horário. Ele fez assim: eu vou ganhar o Bahia no contra-ataque, vou jogar fechadinho, vou dar um gol de preso neles. Ele falou pra mim. Ele reconhecendo que o Bahia tinha feito um grande investimento, que o Vitória era um trabalho mais operado. E nem foi assim, né? Não foi assim. Mas ele falou que seria assim. E ele falou algo assim, ele falou: vocês se preparem para reconhecer Mateuzinho como um dos melhores meias da Série A, notem o que eu tô dizendo. Ele falou isso lá. E eu não vou duvidar disso.
Porque a gente já reconhece o Mateuzinho como um jogador muito melhor do que era quando a temporada começou. Mas tem que ter calma. O Veja, Mateuzinho tem um gol no campeonato. Calma. Meio atacante não pode ter um gol no campeonato. Mas olha, o que Ele tá falando só da mudança de status. Sim, status concordo. dele. Mas dizer que ele vai ser o... Eu não vou dizer isso. Tá. O que eu tô querendo dizer é que eu Mas não a vou... esperança hoje é maior. Mas o o que eu quero dizer é o seguinte, eu já vejo um pouco mais de condição disso acontecer do que na época. certeza. Isso me pareceu meio arroubo também. Entendeu? E aí, um arroubo que eu já tô olhando aqui meio de soslaio. Ou esse sacana é muito competente, ele é muito sortudo, né? Porque ele já acertou uma, né, com competência dele. A função do treinador é colocar os jogadores para render o melhor. render o melhor. Mas E ele ele tá- tem mas- feito isso. Mas ele tá falando de Mas nesse Fábio caso Mota. foi o Fábio, né? É. Foi o Fábio que falou do 2024, que ia jogar a Copa do Brasil, que seria Mas campeão é da isso, eles Série B. estão muito Estão juntos, Eu acho É justamente isso que ele tá Certeza. falando, né? O Vitória É. tá construindo um ambiente para desenvolvimento desses profissionais, né? E aí eu pegaria o emblema do Mateuzinho. Eu só não pegaria o Dudu por um aspecto. O Dudu teve uma complacência da arbitragem em alguns momentos do campeonato, não estou falando só de Bavi. E foi substituído ontem por causa disso. Por causa disso. Porque o Dudu ele precisa botar um pouquinho de juízo naquela cabeça. Se o Dudu botar juízo naquela cabeça, com a bola que ele tá jogando, esse cidadão ele vai muito longe. Ele joga muita bola. É impressionante. Inclusive, Oi. Cássio, Darine e Preto, o passe para Oswaldo foi de Dudu, tá? Não foi de Alejandro, não. É Dudu que limpa ali Canu e mais alguém do meio campo e entrega a bola para Oswaldo nas costas da defesa. Peraí, é Pra Dudu que faz depois aquele pivô ali fazer que a falta. deixa Canu sem pai nem mãe? Opa, foi Dudu. eu juro. Ele muda a direção, Canu. Porra. Eu achei que tinha sido Alejandro. Com drible de corpo, ele puxa a bola e entrega a bola para Oswaldo. Eu até hoje no Esporte Mais na Rádio Sociedade, corroborando o que Preto falou sobre essa questão do ambiente bom no Vitória e falando sobre Fábio Mota, porque Fábio Mota, de fato, nesses últimos anos mudou tudo no Vitória. Ele não só mudou a história do clube, ele mudou o que dava sendo o caminho do clube. O Vitória estava fadado aí para uma Série D. Né? O Vitória consegue voltar, o Vitória consegue voltar a ter credibilidade, o Vitória consegue ter mais patrocinadores, o Vitória consegue encher seu quadro de sócios, o Vitória consegue ter uma sinergia espetacular com a torcida, que, como você bem disse, Darino, foi fundamental nos jogos em casa. Mas eu cheguei a criticar Fábio Mota e ele mandou uma mensagem hoje dizendo: olha, eu não sou imune à crítica, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu só levantei a taça porque os jogadores me pediram. Eu não sou favorável a dirigente levantar a taça. A gente não é franquia dos Estados Unidos quando o dono do clube, do time lá, que levanta a taça. Mas como o Fábio me disse que foram os jogadores que pediram, eu aí, meu amigo, lavo minhas mãos, é para mostrar como o ambiente do Vitória está muito bom de fato, como eles estão todos na mesma página. E isso é fundamental. De jogadores, como eu falei anteriormente, que já foram colocados para serem negociados e pediram para não sair, para brigar por uma vaga nesse time do Vitória, nesse elenco do Vitória, porque está sendo muito agradável para todo mundo trabalhar dentro do Vitória nesse momento. Então, por mais que a gente fale de tática, por mais que a gente fale de organização, Preto está coberto de razão, não é só Léo Condé, que é o craque do campeonato, é todo o trabalho de Fábio Mota, da preparação física, que mudou, né, esse time do Vitória. Mas o que a gente vê é que quando está todo mundo com essa sinergia, quando está todo mundo falando a mesma língua, quando não existe vaidade, é óbvio que o futebol aparece. E aí, claro, vem todo o trabalho tático, físico, enfim, técnico, com esses atletas. Só que tudo isso corrobora para que o torcedor do Vitória, aquele mais cético, aquele um pouco mais crítico, possa confiar que o Vitória agora para a Série A, não é que ele esteja pronto, não é que ele esteja 100% preparado. Tem jogadores que ainda vão brigar e fatalmente serão titulares desse time. Jogadores que chegaram agora nessa última leva da janela e que sequer puderam ser utilizados no Campeonato Baiano. Mas é que tudo isso, todo esse coletivo, todo esse trabalho faz com que o torcedor do Vitória possa acreditar que o Vitória vai fazer uma campanha mais digna, mais sólida dentro da Série A e talvez sem tantos sustos como a gente imaginava nessa virada do ano passado para esse ano. Tanto que Fábio Mota, lá na Rádio Sociedade, após o título, falou que a meta do Vitória é se classificar para uma competição internacional dentro da Série A, visando, claro, primeiramente uma Sul-Americana.